If I play solo, very simple, because this is what I do, and I do it alone. If you play in the band, the only reason that I play in the band is so that I don't have to play in the band so I can perform, because that's what I like to do. I love to sing, and I love to perform. And a violent face, wonderful face, full of light, full of light. See the question in his eye, wondering why, because of the light, because of the light. When the angels call his name, when the angels call his name. Bom dia com Desenho Humano, hoje, segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019, começando a semana com um pouco de música de Howlin' Wolf. Howlin' Wolf gostava muito de estar dentro da música, eu diria assim. Música foi seu primeiro amor e seu último amor, digamos assim. Autoconhecimento com desenho humano é um potencial de ser de 9 centros. O ser de 9 centros, que está definido através da ciência da diferenciação, o desenho humano, é um conhecimento que traz uma nova consciência de percepção sobre si mesmo. É uma ferramenta, uma caixa de ferramentas, porque você pode trabalhar, começa na fundação, análise fundamental, quando você mergulha na questão de reconhecer a sua mecânica, olhando para a sua estratégia e vendo o que isso realmente representa para você na sua vida de verdade, e não só a mente ali medindo, mas na ação, né, na prática mesmo, tomar decisões através de estratégia e autoridade interna. Então, é uma experiência diária de um potencial, não é absoluto, é diferente para cada um dos seres humanos da Terra. O tempo diário dos neutrinos é um dos fatores principais, digamos assim, de condicionamento coletivo. São essas partículas subatômicas que viajam e vão atravessando tudo que passa, levando informação, trazendo informação. Então, o tempo dos neutrinos diário, ele vai mostrar aonde o Sol está naquele momento. Então, qual é 70% da influência dos neutrinos que nós estamos recebendo. Também os outros planetas e os nodos da Lua, que tudo isso tem uma influência sobre a humanidade. Por quê? Porque é a influência da vida. Quanto mais o tempo passa e que eu olho para a vida do ponto de vista de como ela é mantida, me fica mais claro, cada vez mais, que a questão do condicionamento dos neutrinos é a malha da vida, né? Então, como o tempo dos neutrinos é o que nós vamos estar vivendo e que, de acordo com Howlin' Wolf, 4%
da humanidade tem o potencial desta sensibilidade aqui. Não é algo que seja bom, que seja ruim, que seja para ser medido pela vaidade mental. Não. Simplesmente é um mecanismo que está aí, disponível, certo? E se é para você, fica com a gente, porque a gente está justamente dentro dessa experiência única. Então, para essa segunda-feira, por volta de 12 horas, a porta 49, que é uma porta que está no plexo solar e é uma porta tribal. Então, o plexo solar é sobre consciência emocional através do tempo para todo mundo, certo? Todo mundo, certo? Então, não tem como não viver uma experiência emocional que através do tempo vai trazer um progresso ali ou não. Veja bem, aqui é sobre as necessidades da tribo. Não só são as necessidades da tribo, como também é o canal, o 4919, que é parte dessa grande mutação da consciência emocional que os raves vão viver a partir de 2027. Porque o 1949, ele vai ser partido ao meio. Então, quando a gente fala que nós, os homo sapiens em trânsitos, que estamos fazendo essa ponte de mutação de consciência emocional para a humanidade, nós ainda somos o hardware antigo com o software novo. Mas a partir de 2027, essas crianças que nascem vão nascer com esse hardware novo. E o que é isso na técnica, ali? É sobre o 1949. Existe essa quebra desses dois aminoácidos que sempre estiveram funcionando pelo seu tempo, digamos assim, porque estamos em tempo de grande mudança, né? Então é como se fosse o fim de algo e o início de outra coisa, aonde nós nos encontramos em termos de evolução da forma. E o que começa? Começa uma nova percepção de consciência emocional. Por enquanto, nós somos primatas emocionais, porque nós matamos. Enquanto o ser humano matar, ele não tem consciência emocional. Ele está mostrando isso, porque a consciência emocional, da mesma forma que a inteligência, a consciência mental, traz todo o benefício sobre a reflexão e a lógica e a abstração das coisas e o conhecimento, agora a consciência emocional, o plexo solar, a mutação do plexo solar, é sobre a evolução emocional. Seja lá o que você vê como isso, certo? O desenho humano pode lhe mostrar que existe toda uma ligação única de cada pessoa com o processo emocional. Nós temos aí 50% de pessoas no mundo que são definidas emocionalmente e 50% que não são. Só isso no desenho humano já é uma universidade para uma vida inteira para alguém, se for lidar só com isso, sobre a questão da consciência emocional, o que é e o que não é. Pode passar a vida toda só focado nisso, que vai ter assunto e nunca vai terminar. Então, não é uma questão de acreditar, é uma questão empírica. É você que pega lá seu desenho, a autonomia é sua, de conhecer como você funciona na questão das as suas responsabilidades químicas com a consciência emocional e também aqueles que lhe rodeiam. A humildade é você enxergar em você e você ter a compaixão de que o outro também tem lá a sua
entre aspas, limitação, porque a própria força vital, a própria vida é a própria limitação. Então, para a mente, para o ajna, que quer explicar, que precisa saber, que quer nomear, que quer dar motivo para se dar valor, ou para se tirar valor, ou para se amar, ou não se amar, ou para seja lá o que for, o seu Maya. Todos nós temos o nosso Maya, certo? Aqui no desenho humano você tem um potencial de, na prática, diariamente, trazendo a sua estratégia, a sua autoridade interna, você ir alinhando de forma correta para você, com aquilo que é correto para você no seu dia a dia. Então, o movimento dos neutrinos são um dos grandes condicionadores que, posso dizer da mesma forma, uma grande parte da vida, que o condicionamento é vida, a vida é condicionamento. Ninguém está aqui para fugir do condicionamento, a gente está aqui para o desenho humano, para o design dos human beings no universo. Cada pessoa tem o seu lugar único que veio ocupar. Então, o dia de hoje ainda está dentro da questão de necessidade tribal, já chegando na linha 5, a partir das 14 horas. Porém, começa então lá à meia-noite, em 1 minuto, continua, né, digamos assim, no ângulo direito da cruz da explicação, que é o que começou, que a gente já falou sexta-feira um pouco. Às 10h53 da manhã, foi para a justa posição da cruz dos princípios, e às 14 horas vai entrar na linha 5, né, no ângulo esquerdo da cruz da revolução. Isso tudo é sobre o programa mantendo na Terra a vida da tribo. Seja lá o que isso signifique para você. Vamos em frente aqui. Opa! Então, vamos olhar mais de perto para esse movimento de agora. Esse movimento aqui é ao meio-dia, por volta do meio-dia, então a Lua ainda vai estar na porta 24, fechando aqui com Plutão. Então, nós estivemos, né, nas últimas horas, porque já é quase 2 horas da tarde, com 2 canais definidos aqui, um condicionamento de inspiração para pensar de forma lógica, quer dizer, pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta, e também combustível e potencial para saber os segredos da vida, ou saber como plantar um abacaxi, não faz diferença. É simplesmente saber. Então, o programa está trazendo para a gente aí, para falar para o universo, esse pilar de princípios da tribo, traz uma possibilidade de vida aonde toda a humanidade vai estar, né, vamos dizer assim, pesadamente definidos aqui na mente. Então, muita gente que tem a cabeça e o ajna abertos, que naturalmente são pessoas que não têm nada fixo lá em cima, estão vivendo já esse canal da lógica há um tempo e agora entrou mais um aqui. Então, tá todo mundo querendo saber e responder as próprias perguntas de acordo com as suas próprias percepções e com potencial aqui de mutar ou não mutar. Mutando ou não mutando, está vivendo. Não é sobre, né? É sobre o movimento, é sobre a vida. Não é sobre, digamos assim, cada passo. É a soma de todos os passos. O dia todo, das decisões que você toma
de quando você encontra resistência, ou de quando as coisas simplesmente, como mágica, se encaixam para você no seu dia. Então, a partir de meio-dia, a lua aqui, né, ela vai terminando o caminho dela pela porta 27, ok? Que está aqui na mandala. Ela vai para a porta 24, então, logo no começo da tarde, vai atravessar cada linha da porta 24, voltando aqui, ó, a porta 24, que, né, ela está aqui no Ajna, então se você, mesmo que você não tenha o 61, como o 61 está em Plutão, então você está com essa pressão definida e ela vai seguir o caminho dela. Né? Até as 23 horas ainda vai estar lá na linha 6 da porta 24, mas eventualmente ela vai para a porta 2. Os nodos continuam no mesmo desafio, investigação, gente, investigar com curiosidade os limites. Mercúrio está claramente nos trazendo aí adaptação do espírito, adaptação da onda emocional, lembrando que a porta 55, ela é uma das portas que faz parte da nova cruz que entra para 400 anos em 2027, que vai ser o caminho daqueles 400 anos. Né? É sobre um espírito emocional. Aqui, então, a comunicação é sobre isso. Os valores, Vênus está lá no 58, que fica na raiz, então aqui está disponibilizando um combustível para as correções de forma lógica. O 3 entrou, né? Marte entrou na porta 3 e aqui nós temos Urano também na porta 3. Então, imagina Marte e Urano, que são dois planetas que trazem mesmo assim o rolo compressor para a mutação. Não tem escolha não mutar. Tipo, os plexos abertos, não vou evitar confrontação, ou isso ou aquilo. Não existe isso no momento. A vida está proporcionando a vida através da consciência emocional. Ou não. A não consciência emocional faz parte da vida também. Então, digamos assim, né? Respirar muito. Júpiter está na porta 26, é uma porta lá do ego, ela é uma porta que está ali para transmitir, no caso, essa adaptação aqui. Então, as negociações da tribo estão sendo adaptadas, e isso tudo lá é depois checado, digamos assim, né, aqui por Saturno, na questão do combustível, na disponibilidade do combustível para a transformação. Certo? Tá tudo certo? Então tá aqui também o combustível para a transformação. Vai transformar sempre através de um progresso ou não, de um saber ou um não saber, ou da pergunta correta ou não no seu dia a dia. Então, essas são as, digamos assim, as nuvens, a chuva, o sol, que nós, como seres humanos, e sem, digamos assim, sem escolha, estamos lidando com o neutrino diariamente, certo? Como isso encaixa no seu desenho é o que eu mais vou perguntar aqui, porque é o que eu quero despertar em você. Bom, então, a partir das 14 horas, o Sol, ele vai para a porta 49, linha 5. Linha 5 é sobre, então, universalizar isso aqui. Já saiu da rede, já adaptou, já introspectou,
já teve que dar o que deu, então vai universalizar, certo? Vai universalizar e vai ser através, né, da revolução, certo? O ângulo esquerdo da cruz da revolução. Tudo isso que esteve num crescendo durante toda a semana, desde que o 49 chegou na linha 1, tem o tempo dos neutrinos, o tempo dos neutrinos estão se construindo, perdão, o negócio agora emperrou aqui. O tempo dos neutrinos estão se preparando, certo? Agora, então, para chegar na organização disso. Então, tudo que a porta 49 e esse aminoácido que nós estamos recebendo a semana inteira está lidando é sobre que, idealmente, né, a transformação das formas, elas vão ser com base nos princípios mais elevados e não simplesmente pelo poder. Então, aqui é a potencial sensibilidade às necessidades práticas de outros ou a rejeição aos princípios elevados na busca de organizar os outros. Veja, isso é um mecanismo, certo? É um mecanismo. Agora é sobre a revolução. Como que isso se apresenta aqui no desenho do nosso refletor exemplo aqui? Então, lá na sexta-feira, estava entrando na porta 1 e tinha lá também algumas definições que traziam, assim, o 11 aqui fechava, aliás, o 56 aqui está fechando, então tá, esse canal continua aqui. Ó, aqui um detalhe, vai entrar na porta 24 depois do meio-dia, então vai entrar mais um canal aqui hoje à tarde, viu, refletor? Vai ficar pesadão aqui, né? Presta atenção para não ser engolido por tanta pressão para saber, para perguntar, para responder, para ter o estímulo, né? Então, o tempo do neutrino, ele está aí sempre. A pessoa vai vivê-lo de acordo com a estratégia de autoridade dela. Se é correto para ela, ela vai viver. E pronto. O que temos de novo? Temos de novo aqui o 27, que tá, né, já vai sair também, mas que traz essa definição aqui também. Então, fica 2 canais, né, ligados ao sacral. Então, já fica um sacral mais, digamos assim, né, já traz uma consciência intuitiva para esse sacral, mas continua, então, esse gerador partido, certo? Então, a pessoa sabe que é um refletor, que a sua mecânica é de um refletor, e que a pessoa passa o mês inteiro vivendo outras ativações, que é a vida do refletor, é estar vivendo a todos os momentos algo. E é a soma desse algo dentro da sua estratégia de autoridade que lhe traz as surpresas, certo? Como que isso está no meu desenho? Então, sexta-feira lá, eu estava, né, com 26 e 58, me definindo meu passo, que normalmente é aberto. Continua a mesma coisa, né? Essa pressão aqui. O 61, Plutão está lá, então hoje de tarde vai entrar esse 24 aqui, que já vai, né, concentrar mais numa pressão para pensar. Mas a minha garganta está aberta, que é a natureza dela. E o meu centro G também, né, que é a natureza dele, ser aberto. Não que isso seja totalmente confortável, mas é eu mesma, certo? Isso faz a diferença. Gente, então, tempo dos neutrinos, ele está aí para todo mundo. E você é que, como que eu vou dizer, processa a sua relação com o condicionamento do dia. Então, quando você vem escutar esse programa, tenha já o seu desenho em mão, porque você já vai ter aqui as informações, você já pode conferir na hora, né? E até se surgir uma pergunta, Meris, eu estou com essa configuração agora,
né? Quanto tempo isso vai durar? O que que isso mesmo significa? Eu estou aqui para responder. Perguntas. Eu vou falar hoje sobre duas perguntas que foram feitas nesta imagem lá no Instagram, na nossa página do Instagram. Então, uma pessoa veio lá e perguntou que ela não conseguiu compreender, para eu explicar melhor, essa definição de sexualidade homogeneizada. Então, a imagem, ela fala, a sexualidade homogeneizada condiciona você a ser o que não é, né? E também, outra pessoa veio e perguntou, e existe algum subtipo no desenho humano para a sexualidade, assim como existe para a alimentação? Então, vou responder dentro do tempo que eu tenho aqui, nesse programa, e eu vou, digamos assim, esta semana eu vou tentar focar nesses dois assuntos para ir esclarecendo um pouco de cada vez. Então, hoje é como se eu começasse a responder essa pergunta, certo? Então, a minha experiência com o desenho humano em relação à questão da sexualidade, eu estive num curso em Ibiza e participei de um workshop da Andrea Reich-Wolf, que é uma geneticista austríaca, que trabalha com desenho humano, trabalhou com o Ra, muito próxima, e eu participei desse workshop lá num dos eventos em Ibiza, e eu passei pela análise, né, da sexualidade de acordo com o meu desenho, que é um trabalho que ela faz, certo? Eu, Meris, sou professora de desenho humano na área de formação de analista e sou analista das análises individuais, desde a fundamental até a última mais avançada do desenho individual, certo? Então, Meris, né, não tem qualificação de fazer análise da sexualidade, mas ela existe, certo? Se eu não me engano, eu posso até conferir, mas eu acho que a Ila Zadroff, que mora na Espanha, que é uma brasileira, que é uma profissional em desenho humano, eu não sei se ela realiza essas análises, ok? Mas eu posso até conferir para responder até o fim da semana. Então, é possível você olhar para o seu desenho de forma única e entender a sua sexualidade, certo? Isso seria, vamos supor, uma análise, né, de qual é a sua mecânica em relação à questão sexualidade, né? Então, quando eu escrevo lá que a sua sexualidade homogeneizada condiciona, eu estou falando de uma identidade de sexualidade que foi construída na mídia pela mente humana, digamos assim, pela consciência da mente humana contemporânea, com base em interesses comerciais e, obviamente, tudo que vem com isso. Então, quando nós nos expomos a qualquer tipo de educação sexual, existe lá um paradigma, depende onde você está. Em algum lugar, não é nem aceito que as pessoas tenham aí não só um gênero, mulher e homem definidos, certo? Então, assim, a cultura em volta de onde você nasceu, onde você vive, né, influi muito em como você vai ser condicionado sexualmente, a ser quem você não é, certo? Então, estamos ali dentro deste, digamos assim, dessa limitação, porque a nossa mente pensa que sabe o que é sexualmente, mas é a impressão da mente da pessoa. Até porque, imagina um projetor que não tem sacral e nem plexo solar definidos, pode ser a pessoa mais sexy quando amplia a sexualidade à sua volta. Mas ela, como pessoa, não tem uma configuração fixa de como ela é sexualmente, porque ela tem lá centro sacral, centro emocional, que são os centros relacionados, digamos assim, no corpo com a questão da sexualidade, certo? Mas também tem uma questão do perfil, né? Dependendo do teu perfil, ele vai encaixar diferente aí.
Então, assim, eu vou procurar algum material. Eu assisti algumas palestras do Rá falando sobre sexualidade, eu vou procurar aqui no meu material e vou fazer a síntese da síntese, assim, para compartilhar com vocês, tecnicamente, a visão do desenho humano, né? E eu vou conversar com a Ilha Zadrovsky também, vou me informar quem em português pode disponibilizar essas análises para quem estiver, né, que queira fazer. Então, eu vou falar, nessa semana, eu trago esses retornos aí. A outra pergunta é, existe algum subtipo no desenho humano para sexualidade, assim como existe para alimentação? Então, primeira coisa aqui que eu gostaria de falar é que não existe subtipo no desenho humano. No desenho humano existe 4 tipos de mecânicas. O manifestador, o gerador, que tem uma variação, gerador manifestante, né? O projetor e o refletor. Todo o resto são, digamos assim, aspectos, né? Então, por exemplo, quais são os aspectos sexuais daquela pessoa? Vai ser o aspecto de acordo com o desenho dela, né? A questão da alimentação não é subtipo. A questão da alimentação são aspectos únicos do ser, né? Então, todo o conhecimento foi estruturado pelo Howard Hu, que viveu para fazer isso, certo? Então, ele era muito cuidadoso com a questão da linguagem, porque as palavras são, na verdade, acústicas, e elas têm poder na célula. Então, dependendo como o teu cérebro fica processando as coisas, a sua percepção vai estar lá dentro da própria limitação dela. Então, toda a estrutura do conhecimento do desenho humano, ela está disponível na educação fundamental para qualquer ser que queira saber desenho humano para usar de forma para si, né? E tem todo, né, o conteúdo também profissional, de treinamento profissional, para quem realmente reconhece, né, que desenho humano está aqui para você como uma profissão. Então, desenho humano é muito simples, né? São 4 tipos de mecânica que cada mecânica, então, dependendo lá da hora que nasceu, etc e tal, cada ser humano, então, é constituído, então, de um tipo e dessas partes, de todas essas, digamos assim, de todos os aspectos que fazem parte da vida, né? Porque a gente é o resultado da síntese, né, de todos aqueles aminoácidos, o DNA único que cada um é desenhado, certo? Então, não existe, assim, uma questão absoluta sobre a sexualidade. Existe, cada pessoa tem lá, né, a sua mecânica de como ela vive isso, certo? Para mim, foi muito importante compreender a mecânica, porque daí eu comecei a ver como isso se repetia na minha vida e eu lidava com aquilo de forma, né, como uma incorreta sempre, e acabava sempre frustrada. A partir do momento que eu reconheci realmente, então, aí entra todo um processo de começar a descondicionar para se entregar para esse mecanismo, né? Então, não é algo que eu vá compartilhar nesse momento como um exemplo, mas eu vou voltar a falar nisso amanhã, porque eu vou pesquisar mais entre hoje e amanhã uma forma de como colocar para todos vocês
que estão interessados, né, na questão de quão único sexualmente você é, certo? A dica do dia fica aqui para você pegar seu desenho, se não pegou ainda, dá uma olhada nesse tempo dos neutrinos aqui, essas portas que estão nessa configuração aqui, que vai ser por volta das 18 horas. Lembrando que para a humanidade, nós vamos estar aí com 2 canais. Então, a humanidade toda vai estar muito mental, né? E com essa mutação aqui, com essa energia de formato para mutar ou não. Então, lembrando que a cabeça e a raiz são 2 centros de pressão. Então, a gente pode, né, resumir o tempo dos neutrinos dizendo que o mundo inteiro está dentro de um sanduíche de pressão no momento e que nada vai ficar como está. Enquanto esse 63 estiver ativado no programa e vai longe, tudo está passando por uma mutação que, eventualmente, né, vai tomar o seu rumo, digamos assim, vai sedimentando isso e vai ficando mais claro para cada um, né, para onde que essa mutação está lhe levando. Fica aqui a minha gratidão pela sua atenção. Se você tem alguma dúvida ou pergunta, me envia pelo WhatsApp. Super bom dia para todos. Lembrando que estratégia e autoridade interna é algo que só você tem como viver. Então, eu estou aqui para compartilhar com você este momento único do dia, que é desenho humano hoje. Opa! Aquele super abraço para todos aqui de Floripa.